mais uma vez. Estou aqui junto com vocês, agradecidos pelo privilégio que eu tenho de poder adentrar a sua casa, adentrar o seu espaço para trazer a mensagem do Evangelho eterno. Durante esses dias desse projeto, dessa semana de 10 dias de oração, nós estamos estudando aqui o manual, vocês já conhecem, aqui, Primeiro Deus, chamado à oração. E nesse estudo nós estamos focalizando as mensagens angélicas e o reavivamento da igreja, onde Deus ele está preparando o seu povo para um reavivamento a fim de que nós possamos levar essa mensagem de salvação e de amor eterno às outras pessoas para que ele possa voltar o mais breve possível. E aqui sobre o estudo de hoje, fala assim, eu quero ler um trechinho, fala assim: depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Apocalipse 19, de 1 a 5. Com esse pensamento, eu quero convidar a nossa oradora de hoje. Ela também é de São José dos Campos, da Igreja do Residencial Galo Branco, e ela é formada em administração de empresa, ela é casada, ela exerce a função de tesoureira na igreja e ela trabalha na Associação Paulista do Vale como secretária do Departamento de Comunicação, ou seja, secretária do pastor Charles. O nome dela é Cleneide Jarcem e ela vai trazer para nós hoje a mensagem de esperança, onde nós vamos abrir os nossos corações para receber. E antes de recebê-la, eu convido todos vocês a cantarmos juntos Mensagem ao Mundo. Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz.
Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, mais uma vez na Tua presença, nós queremos Te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de cumprir a missão de levar às outras pessoas o Evangelho eterno. Levar às outras pessoas o amor que o Senhor tem por cada um dos Seus filhos. Levar às outras pessoas que o sacrifício de Cristo não foi em vão, pois Ele morreu para me salvar e salvar a você também. Que no dia de hoje nós possamos ter a convicção de que o Espírito Santo está sobre nós e Ele, o Espírito Santo, nos capacitará a levar a Tua mensagem por onde quer que nós formos, por onde quer que Ele deseja que iremos. Fica conosco, Senhor, abençoa a Cleo, que vai trazer o pão da vida para nós neste dia, para que ela realmente seja iluminada por Ti. Abençoa os Teus filhos, o Senhor sabe a necessidade de cada um deles. Abençoa também, Senhor, as pessoas que irão receber a mensagem, para que os seus coraçõezinhos estejam preparados, que sejam solo fértil. Nós Te agradecemos, meu Deus, e Te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Vamos nos preparar então para a mensagem. Recebo mais poder, orando me entrego ao meu Deus, orando me esqueço até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu, orando me entendo com meu Deus, orando digo a Ele o que sinto, o
Neste momento, eu quero fazer uma oração por você. Mas antes disso, eu quero ler aqui o que se encontra em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você que está envolvido nessa busca pode ter a certeza que Deus vai responder às suas orações. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Pai, estás nos céus, mais uma vez queremos te agradecer, pois o Senhor tem cuidado de nós e queremos colocar em suas mãos todos os nossos problemas. Pedimos a Ti, é claro, que o Senhor possa estar cuidando das pessoas que estão enfermas. Também, Senhor Deus, das pessoas que estão com problemas dentro de casa. E por aquelas pessoas que passam problemas financeiros. E também pedimos a Ti por aqueles que lutam contra os vícios, seja o álcool, drogas ou cigarro. Clamamos a Ti que o Senhor possa dar a paz. Clamamos a Ti que o Senhor possa transformar a cada lar um pedacinho do céu. São bênçãos que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, durante essa canção, eu vou convidar você a fechar os seus olhos. Enquanto eu estiver cantando, converse com Deus, tá bom? Posso descansar, pois sinto uma força a me amparar. Eu sei que em algum lugar há alguém orando por mim. Alguém orando por mim. Será minha mãe, ou talvez meu pai, ou mesmo um amigo que nem me lembro mais. Mas seja quem for, sou feliz porque há alguém orando por mim. Alguém orando por mim, através do confessar, posso vir a chorar, mas em paz ficarei, pois alguém orando por mim. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, no nome dele será dado. A palavra do Senhor também diz aos que permanecerem em Ele. Quando a gente pede algo a um amigo, se ele é muito amigo, e se aquilo não for nos prejudicar, com certeza ele dará. Sinto meu corpo envolver teu ser.
Olá, pessoal. Espero, queridos, que vocês estejam bem, que o Espírito de Deus possa tocá-los, que Deus os conduza. Só vou pedir um pouquinho da compreensão de vocês, porque esse vídeo é caseiro mesmo, eu estou fazendo do celular, então vocês podem ouvir algum ruído de carro que está passando na rua, um cachorro latindo, sei lá, panela caindo, mas enfim, o importante e relevante é a pregação da palavra. É o que nós vamos estudar nesse momento, é do que nós vamos falar de Deus, da palavra. Então estejam atentos unicamente na palavra do Senhor, que eu espero que Ele nos use neste momento, use a vocês também, através do Espírito Santo de Deus, que essa mensagem toque no meu coração e no seu coração. E que Deus nos use. Vou fazer uma oração bem rápida, para que Deus nos conduza. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti e nos colocamos à Tua disposição para servir ao Senhor, para falarmos da Tua palavra, para testemunharmos de Ti e para que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, esteja em nosso meio, transformando o nosso coração e transformando a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema que nós vamos estudar hoje, dando continuidade ao projeto dos 10 dias em oração, é geração missionária. Mas o que é uma geração missionária? Será que eu posso participar dessa geração? Será que já existiram outras gerações? Nós vamos discutir, nós vamos ver alguns textos bíblicos que falam da importância dessa geração de missionários para a nossa vida e para a nossa igreja. Então, nós vamos ler Mateus 24, 14. Vamos lá? Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. É o sermão profético, onde Deus ele fala, para os discípulos de que o evangelho será pregado a todas as pessoas, e que depois que o evangelho alcançar essas pessoas, é que ele volta, é que Cristo volta à Terra depois que esse evangelho foi pregado a essas pessoas. Eu lembro da minha época que eu era desbravadora e quão foi importante isso para a minha vida, que um dos ideais do Clube de Desbravadores, ele diz assim: a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Então, na minha geração, quando eu fui desbravadora, esse era o alvo, esse era o sonho. E eu acredito que continua sendo o alvo e o sonho de cada desbravador. Mas esse, além do alvo e sonho de um desbravador, ele também deve ser o alvo da nossa igreja, que é a pregação do evangelho. E quando eu falo de igreja, eu não falo no sentido de eu e você também sermos essa igreja. Então, é uma geração que vai concluir e anunciar a pregação do evangelho em todo mundo. É uma geração que Deus vai usar. É uma geração que vai estar disposta a falar de Deus, a pregar o evangelho. E Deus vai usar essa geração para que o objetivo seja alcançado, que é o conhecimento da palavra de Deus, da salvação, da volta de Jesus, da nova terra, para todas as pessoas deste mundo.
na realidade, nós somos muitas vezes ansiosos por tantas coisas, sei lá, por ter uma casa linda, somos ansiosos por coisas que nós colocamos na nossa cabeça, dificuldades, que muitas vezes nem vai acontecer, mas a gente fica naquela ansiedade de que, vai acontecer, a gente se preocupa por muita coisa e muitas delas nem acontecem, mas nós deveríamos ser ansiosos mesmo, sabe por quê? Para nós pregarmos o Evangelho, para nós pregarmos sobre essa verdade presente, a verdade e os atributos de uma missão que foi estabelecida por Deus, para uma geração. Eu vou relembrar com vocês a história de Noé e do chamado que Noé teve de pregar o Evangelho naquele contexto de dilúvio para aquela geração. Então Deus, ele deu uma história específica para cada um em um determinado momento das nossas vidas. Então, para o mundo antediluviano, Deus tinha a mensagem através de Noé. E a mensagem de Noé, além de arrependimento, Noé também pregou sobre a destruição do mundo. Então, Noé, na geração dele, ele falou de Deus, ele falou do amor, ele falou de que eu, ser humano, apesar de ter pecados, eu podia me arrepender desses pecados, mas ele falou também de que o mundo seria destruído naquela geração. E ele falou para muita gente, ele falou para aquela geração inteira. E nós sabemos o que aconteceu. Então, ele anunciou que o mundo seria destruído, mas ele falou também da salvação para essas pessoas. Então tinha uma porta aberta de salvação para ela. E naquela geração, Deus usou Noé, que era um homem íntegro diante do Senhor e diante daquelas pessoas. Para quê? Para que o Evangelho, para que a palavra de Deus, no contexto em que eles viviam, fosse pregada. Um outro exemplo que nós vamos ver é a questão já no Novo Testamento. Nós encontramos o exemplo de uma verdade presente e específica para aquela época. E essa mensagem, ela consistia em que os discípulos e a igreja daqueles séculos levassem também as pessoas ao arrependimento, mas que falassem que Jesus Cristo viria como Salvador crucificado e ressurreto. Então, a mensagem era: arrependam-se dos seus pecados e aceitem o Salvador que virá para salvar vocês dos seus pecados, das suas vidas, dos pecados cometidos. E esse Cristo, o Nazareno, virá. Então, era a palavra e aceitação de Cristo Jesus como Salvador do mundo. Essa mensagem foi pregada pelos discípulos, mais uma vez eu falo pelos discípulos, e pela igreja presente daquela época. E uma terceira, só para nós darmos continuidade os nossos exemplos para a verdade presente, nós temos a história de Martinho Lutero, que eu não preciso falar para vocês, porque vocês conhecem o que aconteceu na realidade, o que Martinho Lutero descobriu, o que ele falou para o mundo, o que ele falou para a época dele. E resumindo, não vou falar sobre as teses dele, todas as teses dele, porque na realidade são muitas, mas o que Martinho Lutero falou para a época dele é que
a salvação não é por obras. A salvação, ela é unicamente pelo Senhor Cristo Jesus. É unicamente através de uma pessoa, que é Cristo, que veio a este mundo, que morreu, que ressuscitou e que nos salva. E nós devemos nos achegarmos a Ele. Eu não preciso pagar, eu não preciso pagar indulgências, mas eu preciso estar diante do Senhor, confessar os meus pecados e Ele vai me perdoar. Então foi isso que Martinho Lutero falou para aquela geração. Então nós vimos 3 histórias contextualizadas nos seus momentos específicos, mas que Deus usou essas pessoas como missionários para advertir, mas para falar de amor, para falar de salvação, para dizer que nós temos oportunidade sim, de assim como eles, sermos pregadores, sermos missionários, e falar de Cristo, da sua palavra, de que existe salvação para todas as pessoas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as 3 mensagens angélicas, que elas devem estar presentes em nossas vidas, para que exista também transformação e que a gente possa passar para outras pessoas a mensagem. Então, a primeira mensagem do tempo do fim é a proclamação do Evangelho. Mais uma vez, a proclamação do Evangelho no contexto do juízo de Deus, que ele virá a este mundo. Então, é uma boa notícia? Com certeza. É uma boa notícia de que Cristo vai vir a este mundo. Mas também é uma advertência que Deus é o juiz, né? Mas é uma ótima notícia de que ele virá e ele está lá pronto para nos aceitarmos, se nós o aceitarmos, e ele não vai nos rejeitar. Então, busque a Cristo. A segunda mensagem evangélica, ela adverte ao povo de um sistema religioso falso e perverso, que é chamado a Grande Babilônia, que é a Babilônia, e que se afastará cada vez mais vai se afastar e da rejeição e da pregação do Evangelho. Nós já sabemos do que se trata. E a terceira mensagem vai demonstrar o conflito final que vai acontecer em torno de Deus por meio da guarda dos mandamentos do Senhor. Então, as 3 mensagens evangélicas, elas vêm para clarear a nossa vida no sentido de que esse é o caminho, andai por ele. E é um privilégio nosso podermos hoje ler a Bíblia e entender que essas mensagens, elas podem ser praticadas em nossa vida. E sabe a missão? A missão, ela também pode ser sua. Ela pode ser minha. Nós podemos sermos missionários do Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que elas são tímidas, que às vezes não conseguem dar estudo bíblico, mas enfim, tem tantas outras possibilidades de nós pregarmos o Evangelho, não é verdade? O meu desejo é que Deus, ele nos use no contexto em que nós vivemos, para que a nossa vida presente seja também uma testemunha, um testemunho na realidade do que ele é, do que ele faz. E eu acredito que quando nós ouvimos da volta de Jesus, de que nós teremos um novo céu, uma nova terra e que lá vai ser bom demais, eu acredito que essa verdade tem que sair desse coração aqui, sabe? Essa verdade, ela é tão boa que ela precisa ser anunciada.
E que você seja um missionário na sua rua. Quando você estiver indo para a igreja, quando você estiver andando no ônibus, quando você estiver fazendo um passeio em família, quando você estiver no parque, no colégio, na faculdade, com seus amigos. Então, que nós hoje possamos estarmos disponíveis ao Senhor e que o Espírito Santo trabalhe em nós para que, no contexto em que nós vivemos hoje, essa geração missionária possa ser a minha, possa ser a nossa. Então, meu desejo é que Deus nos use profundamente através do Espírito Santo dele. E se não for pessoalmente, seja falando através de um vídeo caseiro, seja falando através de uma mensagem gravada, seja te usando através de um hino, mas que você não se esqueça que você nasce como missionário para o reino de Deus. Aqui no finalzinho da meditação, ele fala, o apelo, ele diz: a paixão missionária dessa última geração é descrita muito bem nas palavras de Mateus 24:14, que apesar do evangelho ter sido pregado ao último homem sobre a terra, os adventistas do sétimo dia têm ido ao mundo inteiro pregar o evangelho. E louvado seja Deus por isso, porque você tem ajudado de alguma forma esse evangelho chegar em tantos os lugares, de uma forma que Deus tinha usado pessoas e missionários também, para que a palavra ela seja pregada e alcance muitas pessoas. Você está sendo chamado hoje, eu estou sendo chamada hoje para fazer parte dessa geração. Como eu já falei, eu concluo a mensagem dizendo que não importa onde você mora ou o que você faz, você precisa ter paixão pelo evangelho, pela palavra, pelo ser missionário, por levar a palavra, por fazer parte desse movimento que Deus deixou para nós, mas poderia ser e pode ser dos anjos, mas Deus deixou para nós. Minha oração de verdade é que Deus esteja conosco, que Deus nos guie e que o evangelho dele, o eterno evangelho do Senhor, seja pregado através de nós e que ele nos use. Use a igreja do Galo Branco, use você, use a sua família. Meu tempo está terminando, mas te use para proclamar dessas verdades para tantas pessoas que estão lá fora precisando ouvir de Jesus, de esperança, de amor, de liberdade, de salvação. Então fiquem todos com Deus, que Deus possa abençoá-los ricamente, que Deus te use e que Deus te guarde, que Deus te proteja. Essa é minha oração e o meu desejo para vocês, e que as nossas orações diárias sejam para que Deus nos torne um missionário onde quer que estejamos. Fiquem com Deus. Deus quer que a nossa vida
Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi o chamado pra servir. Já pensei